Bernardino Sagu. Por volta de 1520, deslocou-se para Salamanca para estudar na universidade. Naquele tempo, um centro de radiação do Renascimento na Espanha. Ali aprendeu latim, história, filosofia e teologia. Ao redor da metade da década, decidiu entrar na ordem franciscana, ordenando-se provavelmente por volta de 1527. 2 anos depois, em 1529, partiria para a recém-conquista Nova Espanha, México, em missão com outra vintena de freios, encabeçados por Frei Antônio. Os seus primeiros anos no Novo Mundo transcorreram em Tatalmouco, por volta de 1530 e 1532, para depois ser guardião do convento de Xochimilco, em 1535. Em 1536, e por ordem real, o arcebispo do México, João de Zumarracá, funda o Imperial Colégio de Santa Cruz, de Tatalmouco. Desde o começo, o frei franciscano ensinaria latim ali. O colégio instruía principalmente aqueles filhos de nobres, com algumas interrupções. Frei Bernardino estaria ligado ao colégio até a sua morte. Ali formou discípulos que logo seriam os seus colaboradores nas suas pesquisas para a língua e a cultura. Saragán tinha 2 desejos principais, que eram conhecer e preservar a cultura nativa mexicana. Como uma forma de ensinamento, Saragán aprende a língua nativa e começa a lecionar como professor de gramática no Colégio Tlatelolco em 1536. Os espanhóis não viam essa ação de Saragán da mesma forma que ele, pois achavam que ninguém era capaz de ensinar gramática para um povo de tão pouco conhecimento. Após 2 ou 3 anos de muito trabalho, conseguiram ensinar tudo que diz respeito à gramática, à fala, compreensão e escrita em latim. Porém, com esse rápido progresso dos mexicanos, os espanhóis começaram a temer que isso pudesse afetá-los de alguma forma negativa. E diziam que, como aquelas pessoas não iriam ingressar nas ordens, de que adiantava que elas aprendessem a gramática e temiam que, com esse maior conhecimento, eles pudessem se tornar hereges. Saragán acreditava que era preciso conhecer mais profundamente os futuros conversos. Assim como para curar uma doença é preciso conhecer o doente. Ou seja, ele acreditava que antes de convertê-los, era preciso conhecê-los de uma forma melhor para que pudessem ser ensinados de uma forma mais significante. Esse fato acabou sendo bastante significativo, pois, normalmente, naquela época, os vencidos que aprendiam a língua dos vencedores, e não os vencedores que ensinavam. Eu vou falar agora sobre o Códice Florentino, que é uma das obras do Bernardino Sahagún. O Códice é a obra mais conhecida dele e a mais importante. E eu vou começar a falar sobre ela. O Códice Florentino é dividido em 12 livros, escrito em 2 colunas, a primeira em castelhano e a segunda em nahuatl, tendo os prólogos em castelhano e escrita apresentando um único texto seguido, como eu disse, em 2 colunas. Agora eu vou falar um pouquinho do que tem em cada livro. O primeiro livro trata-se dos deuses, a história da criação deles. O segundo livro relata as festas e as cerimônias indígenas. O terceiro livro é tratado do mito de nascimento de Quetzalcóatl e temas como a imortalidade da alma e o destino da alma após a morte. O quarto livro aborda a teologia judiciária,
No qual, de acordo com Sayagum, havia entre os antigos aqueles que liam a sorte dos que nasciam. O sexto livro do Códice diz a respeito à retórica e à filosofia moral entre os nativos. O sétimo livro trata da filosofia natural, além de nos mostrar algumas antigas lendas sobre a origem dos astros e do seu conhecimento astrológico que os nativos possuíam. O oitavo livro relata a história e os costumes dos senhores indígenas e a maneira de governar em nenhuma das cidades principais, como da Tlatelolco, Texcoco e Uchiotla, alguma coisa assim. O nono livro abarca os comerciantes e outros trabalhos manuais, como os oficiais de ouro e prata. O 10º livro são tratados os vícios e as virtudes, onde mostra as concepções indígenas sobre o caráter humano e seu controle social. O 10º livro abarca sobre o conhecimento do mundo natural, como a botânica, a zoologia e a mineralogia. O 12º livro, que trata da conquista de México, aborda a conquista do México e Tenochtitlan. Cada livro traz uma parte da história dessa civilização. E eu vou falar um pouco sobre a trajetória que esse livro passou para chegar. A trajetória do Códice. No ano de 1569, Sayagum termina o texto em Nahuatl da sua obra, como eu já disse, dividido em 12 livros, cujas partes acabaram sendo dispersas entre os conventos da Ordem de São Francisco por toda a Nova Espanha. Somente em 1573 ou 1574, Sayagum consegue recolher esses manuscritos com o apoio do comissário-geral. Em 1575 e 1577, em Tlatelolco, ele faz que era confiado a escrever essa obra em bilíngue. Ela deixa claro que seus objetivos são linguísticos nessa obra. Que haja conhecimento do povo mexicano. Outro ponto importante dessa obra escrita é que ele encarrega seus alunos e pintores de confeccionar e inserir desenhos em partes em branco nas colunas escritas em castelhano. Os desenhos eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se está carregando aqui. Eram esses desenhos aqui que eles faziam. Nas partes em branco, em castelhano, os alunos dele, os jovens indígenas, faziam esses desenhos. Tem vários, eu tô com um livro aqui. Vou disponibilizar o site onde carrega o livro inteirinho. Mas no ano de... Vou continuar aqui um pouco da história. Mas no ano de 1565, com o Segundo Concílio Mexicano, ficou proibido a tradução dos textos bíblicos para as línguas indígenas. Outra medida foi criar em 1571 o Tribunal da Santa Inquisição, que emitiu em 577 a proibição da investigação sobre o mundo indígena na Nova Espanha. Muitas obras e estudos foram confiscados, como a obra de Sayagum. Mas, mesmo com a proibição, alguns manuscritos da sua obra circulavam entre os missionários. As suas obras só foram liberadas em 1585, mas apenas para o uso dos franciscanos. Só chegou à Europa nos anos de 1580 e 1585. Para Miguel León Portilla, ao revisar toda a obra no ano de 1585, o livro 7 foi alterado, com proposta de suavizar os efeitos que condenavam os espanhóis. Eles fizeram algumas mudanças, porque ele deixava bem claro o que os espanhóis faziam com os indígenas. E vocês sabem que ou é mudado ou o livro não entra. Agora eu vou falar como ela foi elaborada, como ela foi criada. Para preparar a obra, Sayagum reuniu anciões para responder as perguntas. Esses poderiam ser antigos governantes ou até mesmo sábios que faziam parte da elite indígena.
e, consequentemente, tinham conhecimento que só esse grupo possuía, como aspectos esotéricos, os rituais, a utilização do calendário e o acesso aos códigos religiosos e históricos. As respostas eram dadas oralmente, ou por meio de imagens, os códices, que depois seriam copiados e anexados pelo cronista do Códice Florentino. Essas imagens desenhadas pelos sábios tinham escritos em Nahuatl, embaixo das escritas pelos alunos. A oralidade e os antigos manuscritos foram de suma importância para Sayagüe. Conhecer e escrever sobre o mundo indígena e os códices foram as principais fontes. Divididos em dois grupos tradicionais que possuíam de serem transmitidas pela representação de imagens, oralmente e entre outras, e oficiais que eram transmitidas quando o cronista queria saber sobre assuntos específicos sobre esse grupo. A minha parte é isso. O processo de compilação das informações passou por 3 etapas, sendo a primeira por volta de 1558 a 1560 em Tepepulco, onde recolheram pinturas ou códices feitos por sábios indígenas conhecidos como anciãos. A segunda etapa ocorreu por volta de 1560 a 1565, em Tlatelolco. Na terceira etapa, entre 1565 a 1568, houve a divisão do material em 12 livros. Durante o processo para obter essas informações, Sahagún contou com a ajuda de alunos indígenas que serviam como uma espécie de intermediários e tradutores entre as duas culturas, já que eles falavam as duas línguas. É muito importante a gente ressaltar que esses alunos indígenas, eles filtravam as informações antes de passar elas para Sahagún. Então a gente também tem que considerar que a rede de informações ela é um agente que pode atrapalhar um pouco a gente resgatar aqueles tempos pré-hispânicos. Então, a partir desse trabalho, dessa pesquisa feita em cima do Códice Florentino, a gente pôde concluir que a versão espanhola ela não é uma versão pura, e fiel à versão indígena. Muitas vezes ela foi feita de forma errônea e até omitindo informações propositalmente que não fizessem parte do seu objetivo maior. Então nós temos um Códice Florentino, mas nós temos 2 versões dele. No caso, seria a versão original, que é indígena, e a versão em espanhol, feita pelo Frei Bernardino de Sahagún. Então, gente, eu vou ler para vocês a obra completa do Frei Bernardino Sahagún, e eu queria esclarecer para vocês que o foco meu e no caso da Larissa, que ficamos responsáveis por falar sobre a obra, sobre os livros, que a gente se concentrou no Códice Florentino, até porque os outros livros de Sahagún, eles não foram traduzidos. Então eu vou ler aqui para vocês aqui num portunhol todos os livros, mas eu só vou citá-los. Estes são Salmodia Cristã e Sermonário dos Santos do Ano, Incipium Epistola et Evangelia, Evangelario em língua americana, Sermonário de Dominicanas e Santos em língua americana, Postilha sobre las Epístolas y Evangelios de los Domingos de todo el año, Tratado da Retórica e Teologia das Pessoas Mexicanas, Colóquios e Doutrina Cristã com que os 12 freires de São Francisco enviados pelo Papa Adriano VI e pelo Imperador Carlos V converteram os índios da Nova Espanha, Arte da Língua Americana, Vida de São Bernardino de Siena, Manual do Cristão, um calendário, Arte adivinhatória e um vocabulário trilingüe e, por fim, o Códice Florentino. Eu sou a Carla e eu fiquei responsável por escrever um texto sobre a visão de Todorov acerca do personagem tratado,
ou seja, a visão de Todorov sobre Bernardino Sahagún. E eu vou fazer uma pequena síntese desse texto. Como a gente viu anteriormente, Bernardino Sahagún foi um frade franciscano que veio ao México na época do Império Azteca. Ele foi responsável por escrever diversos textos na língua mãe dos nativos, o Nahuatl. Esses textos foram muito importantes não só para facilitar a evangelização e a expansão do cristianismo para os nativos, como também na reconstrução da história do Novo México. O Sahagún iniciou sua pesquisa e seu maior envolvimento com a cultura azteca quando ele aprende a língua mãe dos nativos, o Nahuatl. A partir de então, ele começa a escrever sobre os astecas com o intuito primário de expandir o cristianismo e facilitar a catequização dos nativos. Assim, ele começa a escrever com detalhes e sem muita intervenção sobre as culturas, os costumes, os ritos, as crenças, os deuses e, num todo, a religião dos astecas. E a partir do momento em que ele começa a adquirir conhecimento sobre aqueles povos, ele começa a se cativar e se sentir curioso em relação a toda aquela cultura, aqueles costumes, aqueles deuses tão diferentes do dele. Que era tão diferente da cultura dele, era diferente do que ele estava acostumado a ver, a presenciar e a estar. Acabou sendo influenciado de certa forma, se cativando e passou a perceber que os valores sociais, a cultura e a religião daquele povo todo estava entreligado. E a partir do momento em que eles quisessem impor uma religião a outra que já existe, a um povo que tem a cultura, a parte social e a religião toda ligada, eles teriam que derrubar toda uma sociedade para conseguir poder impor outra religião sobre eles. E ele percebeu que aquela imposição, derrubando uma sociedade para poder impor uma religião, faria muito mais mal do que bem aos nativos. E viu que aquilo não era uma coisa que um cristão de verdade faria. Ele percebeu que aquilo tudo estava se afastando muito do espírito cristão e sendo então muito pior do que a religião antiga dos índios. Cristãos sendo piores do que a religião antiga dos índios. Ele acaba então deixando de lado esse interesse que ele tinha pela evangelização, por conhecer para poder facilitar a evangelização, e começa de certa forma a querer conhecer por curiosidade, porque estava cativado e começa então acabando deixando de lado esse interesse e começa a registrar os relatos dos índios de uma forma fiel. Ele foi atrás de anciões, de pessoas que pudessem contar o que viram, o que presenciaram numa história oral, para que ele pudesse relatar, eles relatando, ele escrevesse. Ele então queria com isso poder garantir muita fidelidade naquilo que ele estava escrevendo. Isso tudo não significa que ele deixou de lado a ideia de evangelizar e de expandir o cristianismo. Pelo contrário, ele continuou muito preocupado com a catequização dos índios, mas ele deixou que aquela cativação que ele teve, aquela curiosidade que ele teve por conhecer mais e mais sobre a cultura, os costumes, os ritos e a religião no todo daquele povo falasse mais alto, porque era tudo muito diferente para ele. Então ele percebeu que ele continuou preocupado com a cristianização, só que ele começou a querer que sua obra formasse um conjunto de interação entre culturas. Então a obra dele parte de uma ideia, no princípio, de facilitar a catequização, passa por uma ideia de cativação, de curiosidade por conhecer uma nova cultura tão diferente da dele, e vai para uma ideia muito mais forte do que as outras, não de distinguir nem de inferiorizar uma cultura diferente da dele, mas sim de julgar menos o possível e ouvir os relatos e assim poder fazer uma interação entre as duas culturas, tanto a cristã quanto a cultura dos astecas. Ele, em muitos momentos, ele lamentou muito alguns traços da religião dos índios, que para ele pareciam muito lastimáveis. Mas, num todo, ele não interferiu muito nos relatos que ele ouviu e muito menos falou, debateu ou impôs, inferiorizando a cultura dos astecas e a religião deles. Algumas vezes, sim, ele faz algumas intervenções, quando ele acha coisas muito lastimáveis,
como sacrifício que eles faziam com as crianças, e também pela forte idolatria que eles tinham pelos deuses dele. Ele deixa exposto numa parte do que ele escreveu o seguinte: vós, habitantes dessa Nova Espanha, todos os índios dessas Índias ocidentais, sabais que tendes vivido nas profundas trevas da infidelidade e da idolatria, em que vos deixaram vossos antepassados, como provam claramente vossas escritas, vossos desenhos e os ritos idólatras nos quais vivestes até hoje. Escutai agora com atenção. Aí ele transcreve em latim 4 capítulos da Bíblia que tratavam sobre a idolatria e os efeitos nefastos da idolatria. Só que ele coloca isso numa apóstrofe, que é uma exclamação do autor, deixa isso nitidamente separado do texto. Mas essa é uma das interferências que ele faz quando ele percebe nos escritos, porque ele não procura só a história oral, ele procura nos escritos, nos desenhos, nos ritos daquele povo, tudo sobre a cultura deles, tudo que ele pudesse adquirir sobre a cultura deles. E ele percebe que eles eram muito idólatras, e isso mostra algo que era muito diferente para ele. Uma cultura tão diferente que ele acaba falando aquilo. Aí ele também fala sobre a preguiça e a hipocrisia daqueles índios. Ele acreditava que aqueles índios eram muito hipócritas e muito preguiçosos. Só que ele acreditava que aquela preguiça, aquela hipocrisia era um efeito do ar, do ambiente em que eles estavam, que dava tudo para eles. Dava comida, eles não precisavam correr atrás de nada, porque eles estavam num ambiente que eles já tinham tudo. E aquilo deixava eles preguiçosos, assim como deixavam os povos da Espanha que chegaram naquele lugar também muito preguiçosos, porque eles tinham tudo, não precisavam correr atrás de nada. E isso ele acreditou que era uma coisa inerente da essência deles. Não era inerente da essência deles, mas sim do ambiente que eles estavam, da região que eles estavam. Aí, eu vou fechar. Eu falo que tudo isso demonstra muito empatia de Sahagún sobre os indígenas, porque em nenhum momento ele tenta impor. Claro que ele queria, ele se preocupava muito com a catequização, porque em alguns aspectos ele acreditava que a idolatria, os rituais daquele povo eram muito diferentes das dele, e então, obviamente, ele acreditava que aquilo não era certo, então ele falava que aquilo não era certo, só que ele optou por aprender, por exemplo, a língua daquele povo, a cultura daquele povo, ouviu e escreveu o mais fiel possível com os fatos, com o mínimo de intervenção possível dos seus próprios ideais. Ele não deixou seus próprios ideais intervirem tanto assim no que ele estava escrevendo. E ele acabou por deixar compartilhar do que era inicialmente um objeto de estudo. E suas poucas intervenções baseadas na sua cultura cristã. Então, o que ele fez foi intervir poucas vezes naquilo que ele escreveu. Ele intervia poucas vezes porque tudo que ele intervia era baseado na sua cultura cristã. Então, ele não queria falar tanto assim que aquilo era errado, porque ele acreditava que para ele poderia ser errado, mas para os outros não. E ele refuta, então, comparando a cultura asteca com a cultura romana, com os deuses da cultura asteca com a da romana. Esse é o único momento em que ele compara uma cultura com a outra, não inferiorizando nenhuma das duas, só comparando para poder explicar melhor como era aquela cultura de fato. Então, o Sahagún ele demonstra empatia pelos mexicanos a partir do momento em que ele expõe a cultura dele sem intervir tantas vezes, intervindo apenas no que ele acreditava ser muito errado a partir dos seus princípios cristãos. Então é isso. Obrigada.